Olá, alunos. Essa aula, então, o objetivo dela é apresentar a resolução das questões do teste. Uma das questões era essa questão de considerar as proposições P, Q e R e S conforme está no enunciado, e a gente teria que passar da forma coloquial para a forma lógica e vice-versa. Bom, então vamos lá. E aí a alternativa lá, a gente teria que marcar se era certo ou errado, de acordo com as respostas que estão aí. Então vamos, a alternativa A, que é a alternativa A. Ricardo não irá à festa é condição necessária para Quincas não ir. Então eu tenho que lembrar aqui, para responder isso, o que seria necessário e suficiente. Eu tenho que lembrar que o primeiro ele é sempre suficiente para o segundo e o segundo é necessário para o primeiro. Então, quando eu falo que uma determinada proposição é necessária a outra, é porque essa proposição, que é essa proposição Ricardo não ir à festa, ela está no lugar do antecedente. Então, como que seria a resposta da letra A se eu for passar da linguagem natural para a linguagem lógica? Ricardo não ir, então não R, é o meu antecedente. O meu consequente. E o meu antecedente seria Quincas não ir. Então, a resposta correta é não, se não que, então não é. Dessa forma, eu chego à conclusão que essa primeira alternativa, ela está errada. Ricardo e Quincas vão à festa somente se Paula ou Sara forem. A letra B, então, seria Ricardo e Quincas somente se Paula ou Sara. Então, a letra B também está errada, e o que está errado é que não é um se, somente se, perdão. Aliás, essa letra está correta, tá? É um se, somente se. Então, está certa a declaração, a letra B, está certa. A letra C, vamos lá na letra C. A letra C, ela diz, se Sara for, então Ricardo ou Paulo irão, e se Sara não for, então Paula e Quincas vão. Então, olha só, vamos olhar aqui, que teve um erro técnico aqui, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Se Sara for, então então Ricardo ou Paulo irão. Então seria um se, R ou P. R ou P, certo? Então eu tenho a primeira declaração composta aqui, unidas por um E. O que? Se Sara não for, não S, então Paula e Quincas irão. Então, na verdade, essa declaração aqui, a forma lógica dela está errada, porque ao invés de usar um ele, usou um se, somente se. Letra D. Letra D é o contrário, tem que passar da forma lógica para a forma, para a linguagem natural. Então, na verdade, quando eu tenho esse não à frente de um parênteses, eu tenho que dizer que não é verdade, não é verdade que, não é verdade que, o que não é verdade? Não é verdade que Paula não vai e Quincas não vai. Não, não é verdade que Paula não vai, que Paula não vai à festa e Quincas vai. Então, o que está escrito não é verdade que Paulo não vai à festa, não P e Quincas vai. Perfeito, então essa letra está correta, a letra D está correta, certo. A letra E, se Ricardo não for à festa, não é verdade que Quincas ou Sara vão. Então, se Ricardo não for à festa, faltou aqui colocar um não é verdade que, então essa declaração está errada, correto? Errada, porque está faltando não é verdade aqui. Então, N igual a 3, são 3 proposições, P, Q e R, e eu vou montar a tabela verdade. Então, o número de linhas, ele é 2 elevado a N,
Então, eu tenho uma tabela verdade com 8 linhas. Correto? 8 linhas e eu tenho as proposições P, Q e R. E aqui eu vou precisar de 8 linhas para trabalhar com essa proposição, para eu saber se ela é uma tautologia. Então, eu venho aqui, V, 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 F, 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 F. Aqui, V, V, F, F, V, V, F, F, VF, 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 VF. Aqui eu tenho as minhas 8 linhas e agora eu vou construir a tabela verdade considerando as declarações. Então, primeiro eu vou fazer se P então Q, que é o primeiro parênteses. Se P então Q, eu tenho que vai ser a regra do se então, que ela diz que o se então é falso, onde a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, aqui eu tenho VV é V, V, F, F, ó, VF. Em todas essas eu tenho V, 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 V. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, já fiz isso, vou fazer essa, ou R. Se P, então Q, ou R. Então, vou trabalhar com essas duas colunas, com essa coluna, essas duas colunas, e vou olhar o ou, a regra do ou para essas duas colunas, que diz que é verdadeiro se pelo menos uma das alternativas for verdadeira, uma das proposições for verdadeira. Então, aqui é V, aqui é V, aqui é V, aqui é falso, aqui é V, 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 V. Agora, olhando para esse outro lado, eu vou fazer o que está dentro do parênteses, não P ou R, não P ou R, não P ou R. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer o não P, eu tenho que negar o P. Inclusive, vou fazer a negação do P do lado de cá, ó, para poder aproveitar que o meu espaço está curto. Como que vai ficar o não P, então? Não P vai ser FF, 4 Fs, 4 Vs. Não P ou R, eu vou ter que então usar a regra do ou para essa aqui e para essa. O ou é verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira. Então, aqui pelo menos uma é, pelo menos uma é, pelo menos uma é. Aqui nenhuma é verdadeira e aqui todas as 4 são verdadeiras. Portanto, eu tenho essa coluna, esse resultado para não P ou R. Bom, fazendo agora o se então, eu tenho que fazer o se então de que, então, não P ou R. Que, então, não P ou R seria essa coluna, essa parte aqui, correto? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Então, Q, então, não P ou R, eu vou olhar na coluna Q, vou pegar uma corzinha verde aqui para a gente localizar, vou olhar na coluna P, na coluna Q e na coluna não P ou R, que foi essa última que eu fiz. Então, são essas duas colunas aqui que eu vou trabalhar, tá? Olhando a regra do se, então, que diz que é ver falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, olha, primeira verdadeira, segunda, aliás, errei, não é essa, né? É na coluna Q. Então, calma, muita calma nessa hora aqui. Ó, primeira verdadeira, segunda verdadeira, se então verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, se então verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeira, se então verdadeiro. Primeira falsa, segunda falsa, se então verdadeiro. V, 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 F, V, V, F, V, V. Bom, então esse aqui não é sempre tudo verdadeiro. Agora eu tenho se, somente se. Vou chamar isso aqui de 1, correto? E esse aqui de 2. Então, é um se, somente se de 1 e 2. Se, somente se de 1 e 2, eu vou ter então o seguinte, ó. Ela é verdadeira se elas forem iguais.
Então, são iguais? Sim, verdadeiro. São iguais? Sim, verdadeiro. São iguais? Opa, tô fazendo errado. Peguei a coluna errada, volta. Calma, muita calma nessa hora. Se bem que deu certa a resposta, né? Vamos pegar vermelho. Ó, esse V com esse V são iguais. VV são iguais. VV são iguais. FV, falso. E o resto tudo é igual. Bom, com isso eu sei que não é uma tautologia, porque se eu negar essa proposição, ainda está faltando ainda uma coluna aqui, ó, que é a negação do 1 e com o 2, a negação dessa coluna inteira. Se eu negar, não tem mais espaço, mas se eu negar essa coluna aqui inteirinha, eu vou ter tudo falso, 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 verdadeiro, falso, 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 falso. Então, eu tenho que aqui nessa parte aqui, só esse aqui deu verdadeiro, o resto tudo é falso. Então, é uma tautologia? Essa sentença é uma tautologia? Falso, não é uma tautologia. O valor lógico dessas sentenças é sempre falso? O valor lógico dessa sentença é sempre falso? É falso, porque nesse momento aqui ela é verdadeira. Nas linhas da tabela verdade em que P é falsa, a sentença é verdadeira? Não. Nas linhas da tabela verdade em que P é falso, a sentença vai ser falsa. Então, isso aqui é falso também. Nas linhas da tabela verdade em que P é falso, ó, P é falso nessas linhas aqui, ó, aqui onde P é falso. A minha sentença vai ser falsa, então essa é verdadeira. Faltou informar os valores lógicos de Q e de R para a gente poder encontrar uma das declarações? Não, não faltou informar, porque para eu analisar eu poderia jogar, colocar todas as sentenças. Então, a única resposta verdadeira aí é a alternativa nas linhas da tabela verdade em que P é falsa, a sentença é falsa. Ok? Bom, próxima questão. Bom, próxima questão eu tenho que marcar, assinalar a alternativa correta. Se eu for pensar em equivalências lógicas da seguinte declaração: não esforçar é condição necessária para quem não vence. Então, não esforçar é condição necessária para quem não vence. Então, eu vou lembrar do que eu já comentei na questão anterior, dizendo assim, ó, se eu tenho se P, então Q, esse é suficiente e esse é o necessário. Então, o segundo é o necessário. Então, eu estou dizendo que não esforçar é necessário. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, se não vence, se não vence, então não esforça. Ok? Se não vence, então não esforça. Ou se não venceu, então não esforçou. Se não venceu, vou escrever aqui mais bonitinho. Se não venceu, se ele não venceu, então não houve esforço. Não esforçou. Ok? Olha só. Não esforçar é necessário para não vencer. Correto? Bom, eu sei que isso é um se não que, se P, se não P, vamos falar que vencer é o P e esforçar é o que. Então, para mim, ó, que é o esforçar e P é o vencer. Então, eu tenho aqui um se não P, então não que, correto? Ou você poderia dizer também o contrário, tá? Isso ele vai ser equivalente a dizer que se que, então P. Ou seja, eu posso dizer que esforçar é condição suficiente para vencer. Eu tenho uma série de possibilidades aqui, tá? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho que
4 declarações usando essa questão de condição suficiente e condição necessária. Se eu olhar para essa aqui, eu posso dizer que não vencer é suficiente para não esforçar. Posso dizer que não esforçar é necessário para não vencer, que é igualzinho que está aqui. Posso dizer que esforçar é suficiente para vencer. E dizer que vencer é necessário para quem esforça. Então, eu sempre tenho 4 declarações usando esse suficiente, esse necessário, pensando nessa equivalência aqui. Então, vamos ver qual delas eu tenho. Eu tenho aqui, ó, se você não se esforçar, então não irá vencer. Vamos ver se ela está aqui. Não esforçar, então não irá vencer, seria, se você não esforçar, então não irá vencer. Porque no caso aqui, ó, o meu P tá errado, né? Quer dizer aqui, ó, se você não vence, então não esforça. Se você não vence, então não esforça, seria uma declaração. Se você não vence, não esforça, seria a declaração dada, tá? É o que eu tenho aqui. A outra que é equivalente, seria se você esforça, então vence. Ok? Agora dizer, se você não se esforçar, então não irá vencer. Se você não se esforçar, então não irá vencer, é simplesmente trocar de posição essas duas. E isso não é equivalente ao que está sendo dito. Então, é errada essa declaração. Se você se esforçar, então irá vencer, se encaixa em alguma dessas? Vamos ver. Se você se esforçar, então irá vencer. Se você se esforçar, que é o que, né? Então irá vencer é o P. Ela é equivalente. Então, ela é equivalente, tá certo. Você vencerá só se você se esforçar. Só se você esforçar. Você vencerá se você se esforçar. Se você se esforçar, então você vencerá. Se você se esforçar, é um se que, então você vencerá. Isso é a mesma coisa que está dito em cima, só que aqui eu tenho um só se você se esforçar. Então, isso tá o quê? É como se fosse um se só se está errado, não é a mesma coisa. Mesmo que se esforce, você não vencerá. Então, assim, ó, aqui está dizendo o seguinte, ó, se esforçar, você não vence. Se esforçar, você não vence, então você não vence, está em algum desses aqui? Vamos ver. Eu tenho se esforçar, então vence. Se não vencer, então não esforçou. A única situação que eu tenho. Então, essa aqui também está errada. E por fim, eu tenho seu esforço é condição suficiente para vencer. Ó, esforçar é suficiente para vencer. Vencer é necessário para esforçar. Então, seu esforço, o esforço é suficiente para vencer. O esforço é suficiente para vencer, porque eu estou. Isso é a mesma coisa de dizer que se que, então P. Se que, então P é uma proposição equivalente. Então, as respostas é errado, certo, errado, errado e certo. Bom, pessoal, mais uma questão, seria essa questão. Para encontrar uma equivalência, uma proposição equivalente à declaração dizer não é verdade que Pedro é pobre ou Alberto não é alto. Então, não é verdade que Pedro é pobre ou Alberto não é alto, seria essa declaração. E se eu vier aqui procurar pelas regras que eu entendo de negação, eu sei que a nega a primeira, nega a segunda e troco o pelo e. Eu ainda também, se eu for lembrar
das equivalências do se então, eu poderia pensar o seguinte: o P ou não que, ele é equivalente a um se que, então P. Por quê? Lembra que a gente tinha isso, olha, das regras de equivalência do se então, elas são muito importantes. Eu tenho duas. Se P, então que é equivalente a não que, então não P. E ainda equivalente a nega primeira ou segunda, não P ou que. Então, não P ou não que, tá vendo que está trocado? Quem é que está negado aqui? O que está negado no ou é o primeiro. Então, quem é que está negado aqui? É o que. Então, esse P ou não que é equivalente a um se que, então P. Correto? E se que, então P, ainda é equivalente a se não P, então não que. Acontece que eu não tenho isso, eu tenho apenas o não é verdade que. Então, quais são as minhas opções? Não é verdade que P ou não que é a mesma coisa que não P e que. Ué, mas não P e que é a negação de quem? É a negação do se que, então P. Então, eu não tenho nenhuma dessas alternativas aqui. Moral da história, essa questão ela está furada. O que aconteceu? Ao invés desse ou, eu teria que ter aqui, ó, um e. Ó, um e. Se fosse Pedro é pobre. Pedro é pobre e Alberto não é alto. Se eu for negar isso, isso seria a mesma coisa que não P ou que. E não P ou que é a mesma coisa que se P, então que. Então, se aqui ao invés desse ou fosse um E, a alternativa correta seria: se Pedro é pobre, que é o que eu estou chamando de P, então Alberto é alto, que eu estou chamando de que. Então, a correta seria essa letra aqui. Mas ao invés de ou aqui, deveria ser um E. E aí, pessoal, só lembrando, a gente tem que gravar essas duas equivalências da condicional. Se P, então, que é a mesma coisa que não que, então não P, troca de lado e nega. E a mesma coisa que não P ou que. Ok? Agora, é claro que se eu tivesse aqui não que ou P, aqui eu trocaria. Seria se que, então, P. Beleza? A próxima questão, então, essa está furada, depois a gente vai anular. A próxima questão seria essas equivalências, dizer que é certo ou errado, as equivalências que são apresentadas. E aqui a gente vai também relembrar da negação, né? De algumas equivalências. Não é verdade que Ana é inteligente e gosta de estudar? Não é verdade que Ana é inteligente e gosta de estudar? Isso é equivalente a dizer que Ana não é inteligente e não gosta de estudar? Não. Seria nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo ou. Então, eu teria que escrever Ana não é inteligente ou não gosta de estudar. Então, essa declaração está errada. A próxima, se o motorista é um homem, então ele é desacreditado. Se o motorista é um homem, P, ele é desacreditado, Q. Isso é equivalente a dizer que se o motorista não é desacreditado, então não é um homem. Se não Q, então não P. Se o motorista não é desacreditado, então não é um homem, ele está certa essa equivalência? Está, é aquela que eu acabei de comentar com vocês. Nega essa e troca. Então, essa está correta. Essa equivalência é a contrapositiva. Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto? Ou seja, não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto? Isso é equivalente a dizer Pedro não é pobre ou
Alberto não é alto? Isso é verdade? É verdade. Por quê? É a declaração, é a negação do e. Nega primeiro, nega segundo e troca o e pelo ou. Então, Pedro não é pobre, Alberto não é alto, então essa aqui está certa. Bernardo não é engenheiro ou André é artista. Bernardo não é engenheiro, P. Não P. Ou André é artista, Q. Isso é equivalente a dizer Bernardo é engenheiro e André não é artista. Eu posso simplesmente dizer que isso aqui é a mesma coisa que dizer não é a mesma coisa que Bernardo é engenheiro P e André é artista. André não é artista Q. Isso é equivalente a isso? Não, não tem nada a ver, isso não é equivalente a isso. Então, essa daqui também está errada. Aliás, essa aqui está certa, né? Bom, então essa é a última questão, a quinta questão da prova. E aí o teste fica aí para vocês relembrarem. Então, o que eu digo para vocês? Lembrem de como que a gente faz as negações, lembrem de tabela verdade e das regras do se então, ok? Espero que tenha ficado claro. Até mais!